Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 28, Reuniões Espíritas, itens 4 e 5. Vamos à leitura do Evangelho, sempre lembrando que há exemplares disponibilizados na mesa na entrada do salão, tá? Para todos aqueles que desejarem acompanhar a leitura. Reuniões espíritas. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. São Mateus, capítulo 18, versículo 20. Vamos lá. Estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas de eu estar espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então Jesus se encontra no meio da assembleia, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com o seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos faria conhecer se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e podem se achar sobre vários pontos simultaneamente. Basta-lhes, para isso, um raio do seu pensamento. Por essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número que o atrai, uma vez que, em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que as anime, umas em relação às outras. Ora, para isso, bastam 2. Mas se essas 2 pessoas oram cada uma do seu lado, se bem que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, se, sobretudo, não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua. Se elas mesmas se veem mal, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em lugar de se unirem por um comum impulso de simpatia, e então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é senão o pretexto da reunião, e não o verdadeiro motivo. Capítulo 27, número 9. Isso não implica que esteja surda a voz de uma pessoa só. Se ele nos disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é porque exige, antes de tudo, o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está acompanhado do que no isolamento. E porque todo sentimento pessoal o afasta. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, 2 ou 3 pessoas somente se unam de coração pelo sentimento de uma verdadeira caridade, enquanto que as outras se isolam e se concentram nas ideias egoísticas ou mundanas, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, conforme o Espírito de caridade personificado por Jesus. Capítulo 10, números 7, 8. Capítulo 27, números 2, 3 e 4. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que se quer sinceramente o concurso dos bons espíritos. Então, queridos irmãos, vamos dar início ao nosso estudo e, para tanto, nós vamos convidar a nossa querida expositora, Kelly Nascimento. Uma boa noite a todos.
Boa noite também aos internautas, né? Que estão aí nos assistindo também. E hoje a gente pegou esse trechinho do Evangelho, né, que fala sobre as reuniões espíritas. E confesso que quando eu peguei o título, né, Reuniões Espíritas, eu pensei, ele vai explicar como é que funciona as reuniões. Que também faz parte dos nossos estudos, né? A gente aprender também como que funciona uma reunião mediúnica, né? Mas só que aqui, na verdade, não é o propósito hoje não é esse. Não é aprender como funciona uma reunião mediúnica, né? São as reuniões aqui, no final das contas aqui, né, no resumo que ele fala aqui, são nas nossas reuniões, nas nossas ligações de almas mesmo, né? Muito bacana, gente, isso daqui, sabe? Porque, na verdade, a gente não para muito para pensar, assim, quando ele começa aqui falando, né, que, ó, em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Então, assim, eu acho que vocês já devem ter pensado assim também, né? Eu falo por mim, por muito tempo eu pensei, né, que se a gente reunisse um mais outro, né, eu, você, e se a gente falasse sobre ele, ele estaria ali no meio de nós. Não que ele não esteja, porque ele sempre está, né? A gente tem que estar aberto para receber esses mentores e ele também perto da gente. Mas daí, depois dessa, depois, né, de estudar o Evangelho e depois dessa parte, a gente começa a perceber de uma forma diferente o que realmente ele quis dizer com isso, né? Essa reunião realmente não é reunião matéria. Não são as nossas reuniões, porque nós podemos estar em reunião, né, nesse pensamento aqui, se tem 2 falando sobre mim, estarei no meio deles, mas pode ser que a gente esteja tão distante que acaba se perdendo o propósito ali, né? Então, o que ele está falando com a gente aqui depende do sentimento e da ligação que a gente está ali. E se a gente for olhar a parte que ele fala aqui, que não tem nada a ver com a parte material, então quer dizer que eu posso estar ligada com uma pessoa que não está aqui agora. Ele não está explicando aqui a ligação de almas, né? A ligação dos espíritos. No entanto, ele até cita aqui, depois eu vou começar a ler aqui devagarinho para a gente ir entendendo. Ele cita numa parte aqui até a questão dos encarnados e dos desencarnados. Quer dizer, ele está falando de nós, espíritos. Não se somos espíritas ou não, não interessa. Ele está falando de nós, espíritos. Então, eu sempre falo assim, ó, a gente sempre, né, aprende que nós somos o espírito e nós temos essa matéria. Eu já falei várias vezes aqui, né, já expliquei isso. A gente tem, nós somos ele, né, e temos essa matéria aqui que serve para a gente evoluir, para a gente desenvolver e para a gente estar aqui nesse planeta aqui para a gente acertar certas coisas, né? Nós não estamos aqui a passeio, enfim. Mas, de novo, né, pela parte material, a gente também pensa... não vamos falar que a gente pensa errado, não, porque é natural nosso. Esse olhar nosso mais material, pelo estado evolutivo que a gente ainda se encontra, isso é natural, né? Então, por exemplo, eu penso que eu sou isso e eu tenho uma alma, ou eu tenho um espírito. A gente até fala assim, você acredita que você tem um espírito? Não, mas peraí, eu sou ele, como é que eu não vou acreditar? Né? Então, eu sou espírito e eu tenho esse corpo aqui que vai me ajudar a desenvolver. Ponto final. Fica mais fácil quando a gente pensa assim, sabe, gente? Porque quando a gente começa a pensar assim, a gente envolve todo o universo que está ali perto da gente e longe. Para a gente começar a entender como é que funciona esse negócio de que tá encarnado, não está encarnado, é alma, é espírito, né? Porque a gente fala assim, quando está encarnado é alma, quando está desencarnado é espírito. Mas nós somos todos espíritos. E nós estamos a todo instante envolvidos por eles.
pelos desencarnados também. A diferença é que a gente não está enxergando. Nós não estamos vendo. E quando a gente começa a perder essa conexão, quando a gente começa a perder esse pensamento, a entender que não estamos aqui sozinhos, e que a gente nunca está sozinho, a gente começa a entender certas coisas. A gente começa a entender certas situações, às vezes, que a gente não entenderia se a gente pensasse que a vida é só isso daqui. Eu nasci e eu morri, né? Tem até, quando a gente estuda, eu estudei a psicanálise, né, que é de Freud, e aí, hoje a gente pensa assim, porque o Freud ele estudou os nossos sentimentos, os nossos traumas, os nossos, né, tudo que a gente carrega, as nossas mágoas, tudo que a gente carrega, ele estudou desde que a gente nasce até a hora que a gente morre. Mas sabe por quê que ele estudou só isso? Porque ele não teve tempo de estudar mais. Senão ele tinha estudado mais. Se ele tivesse vivido mais, ele tinha estudado mais, tinha deixado mais coisas para a gente. Então, aí a gente pensa assim, entre, né, o nascer e o desencarne, o tempo é muito pouco. Então, se a gente for pensar, né, o tanto que a gente ainda precisa de evoluir, o tanto que a gente ainda precisa de crescer mesmo, né, de acertar certas coisas, uma encarnação é muito pouco, gente. É claro que, né, assim, cada um tem o livre-arbítrio de acreditar nessa parte da forma como quiser. Mas, como a doutrina espírita, a gente vai pela lógica, né? Porque a gente não tem essa fé, que é uma fé que você tem que acreditar e pronto, acabou. É uma fé raciocinada, né? Aí está envolvida a religião, a filosofia e a ciência. É um tripé. Então não é mais uma coisa que, é assim, pronto, acabou. Não. Você estuda, você escolhe ali o que você acha que está batendo mais com você, né? E a gente questiona, e a gente pode questionar, desde que esses questionamentos não sejam de revolta, né? Como muitas vezes a gente faz, né? Às vezes, em certas situações, a gente faz, por que isso, por que aquilo, por que comigo? Tá? Não é esse questionamento que eu estou falando. Mas o questionamento de querer saber, a curiosidade de querer entender como funcionam essas coisas. Porque é muito natural, sabe, gente? Às vezes a gente pensa assim, não, mas gente, é muito difícil. Eu já escutei até uma pessoa conversando comigo há um tempo atrás, e aí, quando os nossos filhos eram pequenos, ela levava na doutrina espírita, né? Aí, e eu, um certo dia, perguntei para ela, e eu continuei, né? Desde que eu tenho minhas filhas, eu trago na doutrina espírita. E eu perguntei para ela, eu falei, não, você não levou o seu filho, né, para a doutrina, você que gostava tanto? Não, eu acho que a Igreja Católica é mais fácil dele entender do que a doutrina espírita. A doutrina espírita é muito difícil de se entender, mas porque nem ela tinha entendido, né? Nem ela tinha entendido. Então, ela fez mal? Não, gente. Tudo tem seu tempo também, né? Tudo tem seu tempo. Eu tive que passar pelo catolicismo primeiro para hoje estar aqui. Então, nada acontece por acaso, né? Mas a doutrina espírita, ela nos esclarece muita coisa. Às vezes, nós não temos a maturidade de aceitar certas coisas que a gente começa a aprender e começa a enxergar depois que a gente começa a frequentar, que a gente começa a estudar. Então, é como se, para mim, foi como se tirasse um véu, assim, ó. Se ele fosse passando, assim, ó. Né, no meu pensamento, como se fosse um véu, que ele fosse devagarinho, 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 devagarinho. E fosse clareando tudo. Fosse me dando as respostas que eu sempre perguntei e nunca tive. Né? Então, e isso às vezes dá medo na gente. E realmente, às vezes, a gente não está preparado mesmo para escutar certas coisas, para saber que a responsabilidade de tudo que me acontece, né? Assim,
Claro que tem toda uma programação, mas a maior parte da responsabilidade de tudo sou eu. Não adianta eu ficar julgando o outro, foi assim, foi assada, foi meu obsessor. Sou eu. Eu sou a dona, eu sou o protagonista da minha história. Sou eu quem faço. Sou eu quem mudo, se eu quiser, a programação. Sou eu quem alivio a coisa, se eu quiser. Ou complico também, se eu quiser. Sabe? Então, quando a gente começa a descobrir essas coisas, a gente começa a falar assim, não, mas não tive culpa não, aí, não é? Quantas vezes nós já pensamos assim? Todos nós, gente. Não, isso aí eu não tive culpa não, aí. Eu sempre fui a pessoa boa, sempre fui assim assado e tal, e não tive, isso aí é injusto. Talvez porque a gente não consiga entender as coisas ainda. E realmente a gente não vai entender tudo. Porque se fosse nos falado, se fosse nos mostrado tudo aquilo que a gente já viveu, tudo aquilo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente já passou com o outro, que provavelmente estamos aqui novamente, nossa, ia ser um fuzuê danado. Né? Então, para o nosso próprio resguardo, a gente esquece a maior parte. Né? Então, às vezes, a gente tem alguns lances, mas a maior parte ela é esquecida. E essa parte aqui que ele fala, gente, da parte, essa parte material, né? No Evangelho, no Livro dos Espíritos, tem muitas partes que realmente fala disso. E por quê? Né, que está sempre batendo nessa tecla dessa materialidade? É justamente por isso, porque nós estamos... Hoje, a gente ainda está muito agarrado nessa parte. E a gente não consegue ver o além. Né? Nós vamos vivendo através daquilo que os nossos olhos vão nos mostrando. Né? E a gente... às vezes, vai perdendo a essência da coisa. Por exemplo, aqui não falou de reuniões espíritas, né? Mas vamos falar um pouquinho a questão das reuniões, né? Por exemplo, eu, há pouco tempo, conversando com uma amiga, e a gente falando, existe charlatanismo em todas as religiões existe ali uma pessoa, que nós somos humanos, né? Religião é uma coisa, vamos separar para a gente entender. Mas em toda ela ali tem um que chega ali meio que para atrapalhar, certo? Vocês concordam? Para desviar o negócio, né? Às vezes até de propósito mesmo. E aí a gente pensa, tem lugares, por exemplo, que se finge, né? Se finge ali que tem... Acontece, viu, gente? Isso aí, gente que está, né, assim, dentro da religião, acontece. Não estou falando que é aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Mas isso existe, tá? Então, o outro está lá fingindo lá que, né, tendo uma manifestação, tudo mais. Aí eu conversando com uma amiga minha, ela falou, não, existe mesmo, claro que existe. A gente, né, nós temos que ficar atenta e frequentar, assim, escolher um lugar que seja de confiança, das pessoas que a gente confia, né, para o negócio andar, lógico. Aí ela falou uma coisa para mim interessante. Para mim não, para minha filha. Minha filha tem só 14 anos. Aí ela conversando com ela falou, Sofia, se você... se alguma vez alguém for falar alguma coisa que seja do seu físico, ali enquanto está ali nos atendimentos, se te direcionar e te falar alguma coisa do seu físico, corre que é mentira. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, olha, uma coisa tão simples, né, que ela quis passar para ela, porque ela é uma adolescente, só tem 14 anos, apesar dela entender a doutrina, né? Vem desde que estava na minha barriga, ela vem, frequenta o espiritismo. E ela falou isso com ela. Ela falou, não, Sofia, você vai fazer o seguinte, se às vezes você for em algum lugar diferente e tudo, você vai pensar nisso. Se a pessoa estiver ali a te falar qualquer coisa que seja do seu físico, seu cabelo,
não sei, tá, corre, que é mentira. E é verdade. Porque ali não tem interesse em se discutir sobre se você é assim, se você é assado, seu cabelo é assim, seu cabelo... Não existe. Ali você tá ali num tratamento para o seu espírito. E eu achei muito bacana, porque foi um jeito que ela explicou que não tem como não entender, né? E nós somos assim, muitas vezes a gente confunde as coisas por causa desse olhar nosso, que é materialista, né? Muito ainda, gente. Muito ainda. Nós deixamos passar muitas coisas, né? Às vezes coisas bobas, coisas que a gente, né, nomeia como coisas bobas, pequenas, mas que têm um valor importante para a gente, né? E outra coisa também que eu queria falar para vocês, que eu estou lembrando aqui. Não tem essa parte aqui, mas a gente sabe que no Evangelho tem aquela parte, né, de quando a pessoa vai casar, o que Deus uniu, né, o homem não separa. Gente, mas é tanto pensamento, é tanto entendimento errado que tem em relação a isso, que eu vou te contar, é complicado. E ele entra aqui. Ele entra aqui, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando, até mesmo, né, as igrejas e tal, não podia se separar, né? Nem tanto tempo assim, gente. Há anos atrás aí, a mãe da gente, a avós, tinha que casar e ficar casada, tinha esse negócio de ficar separado, não, né? Senão era muito mal visto, né? Então, o que acontece? Por quê? Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Certo? Então, eu estou me unindo ao meu cônjuge ali. Então, está sendo uma união de Deus, né? Vamos pensar assim para ficar mais claro. Está sendo uma união ali de Deus, e se eu me separar, né, é só Ele que vai separar. Então, se eu provocar essa separação, eu estou realizando um pecado. Certo? Aí eu fiquei, na hora que veio isso aqui, eu falei, gente, mas é justamente o que está falando aqui. Essa união que ele está falando, né, que se diz na hora do casamento, não é só no casamento. Qualquer tipo de relação que a gente tenha, e que a gente tenha essa união, que é abençoada por ele, que realmente ela é mãe e filho, por exemplo, aqui, nós, né, que ainda nem sabemos amar ainda, a ligação que a gente tem, mãe e filho, por exemplo, pai e filho, mãe e filho, a ligação que a gente tem nunca vai se separar. Porque estão ligados, não é matéria, são os espíritos que se ligaram. Sabe? E aí eu fico pensando, falando, gente, como que pode, né? Tantas pessoas às vezes carregarem essa culpa, né? Principalmente antigamente, de quando se divorciaram, ainda falava assim, né? É a divorciada. Que ela lá é desquitada, era assim que falava, né? Que ela lá é a desquitada. Tem até um filme, gente, um filme antigo, que eu já falei dele aqui, a Letra Escarlate, eu acho, não sei se é alguém de vocês, é antigão o filme. A mulher tinha um colar com um nome, assim, com uma sigla, uma letra. Nenhum de vocês viram, não? Ninguém? Nossa, será que eu estou tão antiga assim? Ela carregava a letra para dizer para todo mundo que ela era divorciada. Divorciou, ela tinha a letra. Você já viu? A Letra Escarlate, não é esse o nome? A Letra Escarlate. O filme é maravilhoso, assim, para a gente entender que a gente, da onde a gente veio, do que a gente sabe, do que foi passado. Hoje nós estamos aqui, gente, nós estamos vivendo aqui no nosso lar. Praticamente, a gente pode ouvir, a gente pode falar, a gente pode discutir, a gente pode não aceitar, a gente pode usar nosso livre-arbítrio para escolher. Mas eu vou te contar uma coisa, o pensamento de alguns anos atrás aí, dos tempos, das religiões, nossa, mãe, era bem complicado, viu? Não era fácil, não. Então, nesse caso também, né,
é a relação, essa relação que é da união verdadeira. Porque às vezes ali, voltando ali nesse casamento, às vezes ali o casal ele foi até certo ponto, tá? Então agora nós começamos a caminhar diferente, então nós realmente a gente vai ter que separar porque os ideais estão totalmente inverso. Beleza. Eles podem continuar sim estando ligados. Não quer dizer que você cortou ali. Pode sim, depois de uma separação, se ter uma relação amigável. Eu não tenho que odiar o meu parceiro porque eu separei dele. Entende? Então, se a gente for analisar o que Deus uniu, o homem não separa, talvez a separação ali está se separando de casa, assim, não tem a relação de marido e mulher mais, mas não quer dizer que eu fui lá e cortei. Não. Eu posso ter uma relação bacana, ué. Só não vai ser marido e mulher mais. Tá vendo como que às vezes a gente embola as coisas, gente? É isso que eu estou tentando falar para vocês, assim, para a gente começar a pensar mais, né? Não, peraí. Será que eu tô pensando certo? Porque às vezes a gente carrega tanta culpa, né? Que não precisava da gente carregar tanto, né? Então ele começa assim, gente. Ele começa falando, né, em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas, né? O que a gente já falou, o que é a relação da aproximação e da ligação aqui de almas, né? Ô, gente, e outra coisa, vou falar para vocês. Tem uma forma também que a gente fica ligado a esses espíritos aí, ou tanto encarnados quanto desencarnados, que é pelo um sentimento, às vezes, não tão bom assim, viu? Né? Quando a gente tem mágoa, raiva, ódio, esses tipos de sentimentos, que seja encarnado ou que seja que já desencarnou, a gente está ligado também. Aí já é um negócio mais complicado, né? A gente começar a prestar atenção para a gente não começar a carregar isso com a gente. Tá? Então, a gente tem 2 formas de se ligar. Pelo amor e pelo ódio, pela raiva, né? Com as pessoas. Essa ligação ela é perigosa, porque há trocas, né, de energias ruins, geralmente, na maioria das vezes, das 2 partes, e a gente tem que aprender a quebrar a algema, né? Começar a desenvolver o perdão. Aí a gente pensa assim, não, mas o perdão é tão difícil quando a gente está nesse estado aí de ligação, de raiva com alguém, né? Com algum espírito, encarnado ou desencarnado. Mas a gente tem que começar a desenvolver isso. Podemos, por exemplo, não sei, cada um tem uma forma, né? Mas o pedir perdão tem várias formas de ser feito, né? Então, a partir do momento que eu consigo quebrar essa algema, a coisa já começa a ficar mais suave. E isso se resolve muito com a prece, né? A prece ajuda muito. Às vezes eu nem preciso de ir lá e falar, nossa, me perdoa, nananana, porque é mais difícil ainda, né, gente? A gente fazer isso, né? Ter esse ato de chegar, lavar a cara e pedir o perdão. Mas a partir da prece, ali a gente pode pedir tudo. E a gente consegue alcançar as pessoas, né, pela prece. Estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas de o estar espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então, Jesus se encontra no meio da assembleia, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com o seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos faria
conhecer, se te tornassem visíveis. Então, ele está falando aqui, primeiro, aqui, né, com a comunhão de intenções de pensamentos. Comunhão de intenções e de pensamentos. Então, por exemplo, nós estamos aqui nessa reunião hoje, né, e acredito que a maioria de nós esteja numa intenção, pelo menos parecida, de pensamentos nesse momento. Por isso que a gente, às vezes, quando a gente chega aqui, né, na casa espírita ou em outras, a gente sente uma coisa diferente, né? Você fala assim, nossa, que bom estar aqui dentro. Mas é por isso. Estar tranquilo aqui dentro é fácil. Porque aqui, né, entre nós que estamos aqui agora, quando a gente se arrumou, né, para poder sair de casa, para estar aqui agora nesse momento, nós tivemos um objetivo. Nós tivemos um pensamento ali, uma intenção de buscar alguma coisa aqui. Senão eu não estaria aqui, né, 40 minutos, 1 hora, escutando o outro falar aqui, para nada. Então, nós tivemos um objetivo, nós tivemos uma busca de alguma coisa, certo? Então, aqui é fácil a gente manter essa energia, né? Até a gente fala assim, quando está no centro, beleza, né? Porque aí beijinho para cá, beijinho para lá, abraço, né? Oi, querida, oi, querido. Ô, gente, não estou gozando, não, tá? Eu tô rindo da gente mesmo, estou rindo de mim mesmo. Então, aqui é fácil manter isso daí. Mas eu quero ver lá fora, né? Onde cada um tem uma intenção diferente, é o outro querendo passar a perna no outro. Porque o que a gente vive, né? Assim, a gente vive muito isso. Ainda essa parte da materialidade, ela nos faz também fazer isso, né? Tirar vantagem do outro, prejudicar o outro para eu estar num patamar melhor, né? Então, a gente faz isso. Então, aqui é o lugar onde a gente vem, a gente recarrega essas baterias nossas, né? Para a gente enfrentar esses desafios que a gente tem que enfrentar lá fora. Certo? Deixa eu ver aqui onde eu parei. O Espiritismo. Ele fala aqui dos espíritos, né, gente? Quando tem esse desencarne, como é que ele vai se apresentar para a gente quando ele precisar, né? Então, ele fala aqui dessa roupagem. Por exemplo, minha avó desencarnou tem pouco tempo. Desencarnou esse ano, por exemplo, né? A minha avó. Ela desencarnou mesmo. Se ela um dia quiser me transmitir algum recado e eu for capaz de receber esse recado, ela vai chegar na mesma roupagem que eu a conheci, que eu convivi com ela. Até mesmo para ficar mais fácil, né? Pensa se aí ela desencarnou, ela vai voltar com o corpo de 3 encarnações, 4 encarnações atrás. Seria bem mais complicado. Como é que eu ia saber, né? Estando aqui. Então, isso que ele está falando aqui, como que funciona essa parte, né, gente? Desses espíritos. E cada um tem um. Aí você fala assim, mas isso aí acontece só com médium, né? Um médium mesmo e tal, de dentro da casa espírita, que trabalha com reuniões mediúnicas. Gente, nem sempre, viu? Nem sempre. Isso aí é mais natural do que a gente imagina. Só que por essa materialidade nós vamos perdendo a sensibilidade. Sabe? A sensibilidade. Por exemplo, no meu caso, eu não vejo. Mas às vezes o cheiro de certas coisas que eu sei que não tem nada ali, chega. E às vezes eu consigo associar uma coisa na outra. Mas isso é uma mediunidade? É um certo tipo de mediunidade. Que todos nós temos e podemos ter. Né? Só que a gente vai vivendo, a gente vai endurecendo, parece, né?
A gente vai se endurecendo. E quanto mais a gente faz isso, menos sensíveis a gente vai ficando e menos a gente vai percebendo as coisas. Quem aqui de nós nunca teve uma intuição uma vez na vida? Quem? Ah, mas é só médium. Não, senhor. Coloca uma mãe com um filho para você ver. Quantas vezes a gente não tem intuições quanto ao filho? Principalmente quando arruma um namoradinho, né? A gente fala assim, sim, não é para você, não. Esse daí não é para você, pode arrumar outro. Não serve para você. Mas a gente tem, gente. Nós temos muitas intuições. Então, assim, essa parte do cheiro aí, né, do sentir, é muito interessante, porque há pouco tempo que eu comecei a descobrir isso. Eu sentia os cheiros, mas eu não dava muita importância. Eu falava, não, larga para lá, né? E aí chegou um certo ponto que eu comecei a procurar. Eu falei assim, gente, mas esse cheiro... Aí eu olhava, nada. Mas não pode. Esse cheiro é diferente, é diferente. Então, agora, né, no meu caso, por exemplo, já acalmei os ânimos, que eu já consigo associar algumas coisinhas, né? E a gente vai desenvolvendo. E quanto mais a gente vai estudando também, a gente vai se conectando, né, com o universo e tudo, e a gente vai aprendendo a viver dessa forma, a ouvir mais, sabe? Porque às vezes a espiritualidade está ali tentando te alertar, tentando te mostrar muitas coisas que às vezes a gente passa de liso. Você fala, a gente não presta atenção, a gente vai vivendo assim, né? E passando por cima de tudo. E às vezes os nossos mentores, a espiritualidade está ali, né? Falando, meu filho, oi, tá errado. Acorda, pelo amor de Deus, você vai cair no buraco aí, ó. Oi, você vai cair. E a gente está indo, e a gente está indo. Enquanto a gente não cai no buraco para a gente aprender e sofrer um pouquinho, a gente não começa a prestar atenção nas coisas, né? Mas isso faz parte da nossa evolução também, né, gente? Aí a gente fala assim, mas a gente não precisa sofrer também para poder aprender, para poder evoluir. Mas nesse estado evolutivo onde a gente está, eu vou falar para vocês, se tiver alguém que está indo aí só pelo amor, vocês me ensinam, porque eu não aprendi ainda não. Enquanto a gente não começa a sofrer, enquanto a gente não começa a sentir uma dorzinha ali que começa a incomodar, sabe? A gente não procura recurso. E isso que eu estou falando não é só em relação à dor da alma, não. Físico mesmo. Físico. A dor é para mostrar para a gente que a gente tem que procurar alguém para nos guiar, para mostrar se tem alguma coisa errada ali. Pensa se a gente não sentisse dor. Se a gente fosse vivendo assim, a gente, né, não procurar recurso, a gente iria embora antes da hora rapidinho. Então, a dor do corpo físico é um aviso que alguma coisa está errada. E, às vezes, assim, a gente passa tempo, né? Fala assim, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer exame todo ano. Aí a gente passa tempo sem fazer, né? Aí a gente arruma uma dor. Aí você dá um jeito. Fala, não, peraí, eu tenho que saber de onde que está vindo essa dor, né? Eu estou sentindo essa dor e essa dor está aumentando e tal. E assim também é com os nossos problemas, os nossos desafios. A gente faz dessa forma, né? Quando a dor começa a apertar, o sofrimento começa a apertar, eu começo a procurar solução para aquilo ali, né? Eu começo a procurar ajuda, né? Então, um tempo já deu também, né? Eu quero agradecer a vocês, gente. Hoje o estudo era esse, né? Que eu preparei, tinha para falar com vocês, né? Um bate-papo mesmo, né? E depois, se vocês quiserem voltar lá, tá? No capítulo 28, Reuniões Espíritas, vocês vão ficar um pouco mais esclarecidos ainda, né? Então, muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.